Hoje nós iremos estar dando sequência ao nosso programa e retomando o tema a partir de duas leituras. Eu inicialmente apresentarei uma discussão sobre o contexto do nascimento do livro do Camilo Sitti, o Desstatbau, e a redescoberta da urbanidade. E no segundo momento da aula, nós teremos uma aula sobre o grupo Tendência, feita pela autora do livro do mesmo nome, que está em italiano, mas que eu vou. É uma aula muito didática. Então, a professora Geis vai estar passando o vídeo e eu vou estar no chat. Se vocês quiserem que pare, eu faça um resumo sobre o que ela está dizendo, mas eu assisti ontem a aula e é uma aula muito didática, com muitas imagens e certamente fácil de entender. A professora Mazzoni talvez entre daqui a pouco para cumprimentá-los, mas independente disso, nós iremos estar começando a aula, tá bom? Eu vou partir para a apresentação. Só uma ressalva. Durante a apresentação, eu não consigo ver o chat. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, favor abrir o microfone, sem problema algum, tá bom? Agora? Ela tá certo. Como eu falei para vocês, gente, o programa Requalificação, ele tangencia dois pontos fundamentais dentro dessa problemática: o desenho urbano, o nascimento dessa disciplina, e, por outro lado, o contexto em que ela aparece em em vários países. Existe, na realidade, alguns elementos que vão fazer com que nós possamos estar utilizando como chave de leitura para entendimento dessa problemática. O Destetbau e a Redescoberta da Urbanidade, ele coloca um livro que foi publicado em 1909, acho, a precisão para mim, e quando ele é retomado no momento posterior, nos anos 60. Portanto, eu vou apresentar para vocês a partir de dois protagonistas. Um livro no qual as referências às cidades italianas elas não faltam dentro dessa publicação, e é justamente a partir de uma pesquisa e posterior livro do professor Jean-Louis Cohen, que eu retomo essa ideia de italofilia, tá? Aqui nós temos abaixo a publicação dessa primeira pesquisa, ainda não livro, na revista Em Extenso, e o capítulo 6, o tema A Redescoberta da Urbanidade. É justamente esse tema que faz com que é o subtítulo da própria aula. E os segundos protagonistas são os tradutores do livro, o George Collins e a Christiane Kreisman Collins. E por que eu estou apresentando esses dois protagonistas? Porque, da mesma forma que um livro possui um percurso e, em alguns momentos, ele é retomado, nós também temos alguns personagens que, sem ser autores dos livros, eles acabam fazendo com que o livro ganhe uma outra perspectiva. Foi o caso de George Christian Collins, que traduziram um livro que anteriormente ele foi pouco lido em função da tradução feita, da primeira tradução do alemão para o francês, no qual foi excluído um dos capítulos importantíssimos dentro desse livro,
e, portanto, ele é traduzido nos anos 60 para o inglês. Mas mais do que isso, George Collins e Christiane Collins, ela principalmente alemã, vem para o Chile e tem uma presença muito grande nessa redescoberta da urbanidade e a sua tradução ela vai além de uma mera tradução, mas sim de uma tentativa de colocar na pauta do dia uma outra questão. O terceiro protagonista é o que nós vamos ver ao longo do próprio curso, a partir da semana que vem, onde nós vamos estar trabalhando e apresentando para vocês, pouco a pouco, escalas e temporalidade dos projetos urbanos e pessoas que estão envolvidas dentro desse contexto. Para tal, nós vamos utilizar um mote do livro do professor Yanis Dionis, que, de certa forma, é muito ligado à professora Cristiane Mazzoni, mas que faleceu há 3 anos, aproximadamente, que se chama Escalas e Temporalidades dos Projetos Urbanos. E, por outro lado, a tese que eu desenvolvi na FAUSP e no Instituto Universitário de Arquitetura de Veneza, que se chama Escalas de Modernidade, o Vale do Engabaú, estudo de uma estrutura urbana. Para retomar o primeiro dos temas, que é a ideia de um percurso de um livro, eu retomo uma afirmação do professor Marco de Michelis no texto Se situ erat se lá, que discorre sobre essa problemática, apontando alguns livros fundamentais na consolidação deste processo. A tradução desse artigo chama Este assassinará aquele, se reporta a importância que os livros assumiram ao longo dos últimos anos em relação à arquitetura e à sua tratadística. Nas palavras de Marco de Michelis, quando, nos anos 60, a arquitetura ocidental tenta conceber seu próprio estatuto autônomo, capaz de interpretar, através da especificidade e historicidade da própria cultura, os grandes processos de transformações do mundo, foram 2 livros escritos por arquitetos que determinaram as bases conceituais dessa operação. Ambos publicados em 1966, Complexity and Contradiction in Architecture, de Robert Venturi, e L'Architettura della Città, de Aldo Rossi, do qual a professora Mazzoni tratará na sequência, que testemunham este esforço extraordinário de reconduzir as práticas à sua identidade disciplinar e o direito de tomar posse da sua especificidade histórica. Mas também, segundo o próprio De Michelis, um pequeno livro escrito pelo historiador Manfredo Tafuri, Projeto e Utopia, que retomava e ampliava a análise desenvolvida em um ensaio de 1966, é importante porque ele retoma a ideia de uma arquitetura autônoma que era interpretada como reflexo do seu estatuto ideológico, da angústia que acompanhava a arquitetura desde o advento da sociedade capitalista, que a tinha separado dos grandes processos de inovações técnica e científica, dos mecanismos reais de domínio e de poder, condenando-a ao papel subalterno de intérprete crítico, isto é, de reformadora daquilo que os outros saberes já tinham determinados. Eu incluiria dessa lista, e essa conversa eu tive com o próprio De Michelis, o livro do Camilo Sitti, Pensando num Contexto Local. O percurso desse livro ele acaba sendo muito interessante, porque o Aldo Rossi ele vem num momento um pouco posterior, mas o percurso desse livro ele ganha relevância a partir do momento em que nós temos a versão
que aparece no lado esquerdo da tela, L'Arte de bâtir les villes, traduzida pelo francês Camille Martin, né? E eu apresento para vocês o livro que, nos anos 90, quase anos 2000, ele é traduzido para o Brasil como A Construção das Cidades segundo seus Princípios Artísticos, mostrando dois momentos importantes do percurso do próprio livro. No primeiro momento, que tem o livro L'Art de bâtir les villes, traduzido pelo Camille Martin, do qual o capítulo Ruas é suprimido, nós temos dois personagens importantes no Brasil que citam-no e utilizam de alguns dos seus princípios em projetos realizados em território nacional. Do lado esquerdo de vocês, nós temos o engenheiro Francisco Saturnino Rodrigues de Brito, e abaixo dele eu coloco um dos planos realizados por ele, talvez o mais conhecido entre nós, que seria o plano de Santos, os canais de Santos, que vocês são acostumados, às vezes, a visitá-los, e eles são tombados, é justamente uma obra do Saturnino de Brito. E, do outro lado, um personagem, Vítor da Silva Freire, um engenheiro português, e abaixo dele o desenho do qual ele defende o primeiro projeto para o Vale do Engabaú. Eu diria que, como dois personagens, tem muita coisa escrita, mas, de um lado, nós temos do Francisco Saturnino de Brito, o professor Carlos Monteiro de Andrade, que estudou com muita consistência, um trabalho de muita consistência, e do Vítor da Silva Freire, muitos, dentre o José Geraldo Simões Júnior, etc. e tal, mas talvez o último texto que afirma justamente a sua nacionalidade portuguesa é justamente meu. Essa foto acima é uma foto que eu encontrei no arquivo da École de Ponte-Chaussée e que em vermelho está marcado o personagem que eu vos apresento. O segundo protagonista desse contexto, dessa discussão de redescoberta da urbanidade, são os Collins, que aparece como uma referência importante para historiadores da cidade, para urbanistas, arquitetos e paisagistas. Para os primeiros, para os historiadores da cidade, a conhecem pela fiel e integral tradução da obra do austríaco Camilo Sitt, de Stadtbau, de 1965, do qual abaixo nós temos o boneco desse livro para a língua inglesa, e uma sofisticada crítica filológica elaborada juntamente com seu marido, George Collins. Aqui eu especificamente estou tratando da historiadora Christiane Collins. Já para os arquitetos, urbanistas e paisagistas, a tradução de Stadtbau na década de 60 transformou-se em um símbolo de retorno à cidade e, ao mesmo tempo, de sustentação à nova corrente da arquitetura e do urbanismo contemporâneo. Justamente por isso que, dentre aqueles livros que o professor Marco de Michele cita, eu incluiria, no nosso contexto, esse livro, não mais o livro da tradução do Camille Martin, que, de certa forma, embasou as problemáticas ou ainda alguns dos argumentos de planos de Saturnino de Brito ou de Vítor da Silva Freire, mas do segundo momento, justamente a tradução para o inglês e a sua posterior tradução para o português. A perspectiva aberta a partir desses dois eixos
ela pode ser guiada e amparada em sincronia com aportes esclarecedores, se confrontada com algumas outras publicações da época. E é bom sempre, da mesma forma que De Michelis cita alguns livros importantes dentro daquele contexto dos anos 60, eu abriria para alguns outros que, de certa forma, foram consolidando essa nova trajetória e essa nova discussão sobre a redescoberta da urbanidade. Town Design, de Frederick Guibert, All'urbanistica e l'avvenire della città, de 1959, de Samonat, The Image of the City, de Kevin Lynch, que vocês certamente já devem conhecê-lo, Studi per una operante storia di Venezia, de Saverio Muratori, The Death and Life of Great American Cities, de James Jacobs, muito conhecida, talvez dos livros que vocês mais conheçam, é justamente o da James Jacobs, que é retomado sempre dentro, e principalmente agora. O Townscape, de Gordon Cullen, também outro livro muito trabalhado nas universidades. The City in History, de Mumford. Le origini dell'urbanistica moderna, de Leonardo Benévolo, que chega à tradução no Brasil pela editora portuguesa. Notas de uma On the Cities of Form, de 1964, de Alexander. Questioni di architettura e urbanistica, de Giancarlo De Carlo. Origine e sviluppo della città moderna, de Carlo Emonino. Urbanistica, de Giovanni Arstengo. L'architettura della città, de Aldo Rossi. E Território dell'architettura, de Vittorio Gregotti, outro livro que apenas acabado de ser lançado, ele vem para o Brasil traduzido, e existe uma tradução brasileira. Immagini di Roma, de Ludovico Quaroni. La città di Padova, saggio di analisi urbana, de Carlo Emonino. E Design with Nature, de Ian McHarg. Essa visão ampliada nos faz pensar na formação de dois processos, matizes que se estabeleceram no curso dos últimos anos. De um lado, o âmbito disciplinar do town design, do desenho urbano, em resposta à crise de identidade da cidade ocidental. E, por outro lado, que faz com que essa aula esteja sendo dada com esse tema, a valorização do fragmento, que em muitos casos se reflete no culto ao patrimônio histórico. É justamente aí, na ideia de requalificação, que esse livro entra com uma força muito grande, a importância desse livro. No caso dos estudos urbanísticos, a tradução do De Stadtbau pelos Collins participa de um momento de reavaliação do movimento moderno, dos congressos internacionais de arquitetura moderna, que inclusive demonstraria afirmações de Le Corbusier e de Gideon sobre o texto de City, visto como ícone de um convencionalismo retrógrado, de um passadismo que exprime a nostalgia de um homem incapaz de compreender o emblemático tempo, de reconhecer a revolução técnica e social que se colocava diante dos seus olhos. Logo, de certa forma, o livro do Camilo City, apesar de ter tido uma grande fortuna nos países nórdicos, principalmente da Europa, ele por muito tempo ficou sombreado. Ele, diante da impetuosidade do discurso Le Corbusiano, apoiado com o Gideon, que também o considerava algo como retrógrado. Do ponto de vista projetual, coloca-se em crise o ideal de totalidade e universalidade do plano, que, em certa medida, alimentaria o debate da consolidação daquilo que Donatella Calabro vai chamar de um salto de escala na resolução da cidade. Nesse cenário, e com algumas décadas de distância, reaparece outro personagem estudado pelos Collins, o Hegman, que, através da reedição de 1988 do texto com Albert Pitts,
The American Vitruvius, an Architect Handbook of Civic Art, e mais recentemente através do livro da Crazeman Collins intitulado Werner Hegemann and the Search of Universal Urbanism, de 2005. Assim como alguns manuais como The Stedman e Raymond Unwin, o texto de Hegemann e Pitts, definido pelos autores como um tesouro, tem como principal referência Camilo Sitte. O próprio Hegemann distinguiria os adeptos de Sitte em dois grupos: a maioria que absorveu somente o lado pitoresco de suas obras, e aqueles como Unwin, Abercrombie, Brinkman e Gurlitt assinalaram os aspectos mais importantes. Em tempos recentes, a interpretação medievalista de Sitte obteve certo crédito, como, por exemplo, no livro Storia dell'Urbanistica in Novecento, de 1985, de Paulo De Sica, que estabelece a associação entre informal, natural, democrático, medieval, ou ainda no debate sobre o denominado New Urbanism, como sendo o estudo de Andrés Denis e Elizabeth Platter-Ziebergs, intitulado The New Civic Art, Elements of Town Planning. É justamente aqui que a tradução do De Stadtbau e a reedição do The American Vitruvius assumem uma trajetória em comum, demonstrando um elo de interação e de reflexão com objetivos e manuais de perspectiva elementar, especialmente aqueles redigidos no clima positivista, da segunda metade do século XIX até o seu final, quando a relação entre cidade como um todo e suas partes era vista em termos menos problemáticos. Mais do que enfatizar o clima positivista, tais manuais assumem papel-chave na construção do imaginário científico e social. Nesse ponto, a explicação de André Chastel sobre tratados e manuais adquire certa importância, pois esses guias operam uma espécie de total contradição da experiência para a sincronia e identidade, pressupondo uma ordem estável das coisas. Eles extrapolam os materiais sob a forma de exemplos e descontextualizam seus objetos no tempo e no espaço, criando um repertório sistemático de ilustrações sobre a arte de construir por elementos e por tipos. É importante ressaltar isso, porque na aula da professora Cristiane Mazzoni, ela vai partir para a interpretação de Rossi a partir de 3 palavras: tipo, analogia e genius loci. E, portanto, ela vai tirar dessa obra e da rediscussão da obra do grupo Tendenza algo mais amplo que leva a ideia dessa utilização do livro como um ponto importante dentro de uma difusão e contextual de retomada de urbanidade. Por um lado, uma aproximação que pode ser notada pela ideia de instituir uma série de relações entre os componentes de esquemas funcionais relativamente autônomos e entre um conjunto dos mesmos, a fim de garantir o funcionamento do organismo urbano e de sua composição unitária. A pesquisa dos elementos isolados e também da metáfora orgânica é a ação que estabelece continuidade, um percurso sem fraturas, que une os manuais dos últimos anos do século XIX àqueles do pós-guerra. Os fundamentos de ruptura com a tradição arquitetônica urbana, aqueles introduzidos pelo movimento moderno, não chegam a colocar em discussão de modo radical os princípios compositivos da nova disciplina denominada Town Design. Seguindo o movimento contrário, o debate arquitetônico no seio do CIAN, sobretudo com a formação do Team Ten, que é um grupo inglês que vai ser muito importante dentro desse contexto crítico e de seus desdobramentos, fundamentalmente não se remeterá à causa desse deslocamento, pois as estruturas dos tecidos propostos manterão os seus valores universais, vindo à tona adaptações aos terrenos concretos, garantindo a riqueza potencial dos dispositivos combinados e exibidos na materialidade das paisagens.
o que se evidencia quando aludimos às publicações lançadas na época não é o objeto singular para ser assumido como modelo. Ao contrário, cada imagem se refere a uma lista de requisitos do espaço urbano que não nascem naturalmente da bagagem técnica ideal e organizada pelo projetista, desses contidos na Carta de Atenas, por exemplo, mas das observações empíricas da coleta de dados, ainda que mínimos, sobre a experiência do visível. Isso é muito interessante porque, num dos textos apresentado pela professora Eleni Porfírio, no Congresso sobre o Camilo Sitti, ela vai colocar o Camilo Sitti e sua obra como aquele que primeiramente vai trabalhar o primato da visão. Tá? Portanto, dentro desse contexto, é interessante ressaltar um dos livros que mais é mais difundido, principalmente entre alunos de arquitetura, entre a exercícios sobre urbano, sobre o town design, que é o livro Paisagem Urbana do Gordon Cullen, traduzido para o português também, no qual emerge a centralidade do conceito de townscape, que além de individualizar o léxico e a sintaxe para a descrição e valorização do contexto, ele enuncia claramente critérios para a ação projetual. Logo, o townscape se baseia nos princípios relacionais, a famosa série Princípios Relacionais de Significativas Diferenças, um contextualismo urbano, a visão serial, né? que pesquisa o caráter, a identidade do território e, no limite, os lugares heterogêneos. Isso pode ajudar a compreender a atenção dada na Itália ao desenvolvimento peculiar do debate disciplinar voltado para categorias de interpretação do townscape entre metade e fim dos anos 50, dando lugar a interpretações particulares. De um lado, o universo italiano, ressaltado no Italofilie de Jean-Louis Cohen, e do outro, o norte-americano, que na figura de James Jacobs encontra um personagem-chave. Porém... Professor, Oi? uma dúvida. Quando você se refere a townscape, você está falando do livro ou de um conceito? Porque eu não entendi bem, eu acho. O townscape é um conceito, mas ele vem a partir do livro do Gordon Cullen. Você pode recapitular, então, qual é o conceito? Eu acho que eu não sei se eu peguei direito. O livro do Gordon Cullen, que eu vou agora começar a passar, ele começa a trabalhar uma série de análises urbanas a partir de uma visão serial, de que ele busca revelar o contexto a partir de um percurso, um contexto de elementos menores do tecido urbano, desvelando uma paisagem urbana. Tá? Agora eu vou começar a entrar nessa discussão. Ah, certo, porque o Nilson passou para a gente um pouco dos conceitos todos. Justamente aquilo, ele vai fazer um rebaixamento de escala. Ele vai mostrar que, a partir de uma visão serial, você estabelece relações entre elementos que estão naquele percurso, sejam eles arquitetônicos, urbanos ou mesmo da paisagem. Tá? Beleza, obrigado. Imagina. Porém, é no aporte inglês que essa nova disciplina estabeleceria sua plenitude. Tá? Foram nas páginas do Architectural Review que Gordon Cullen, De Wolfe, Nairn, Richard, Brown, Crowin, Desmarais e outros exprimiram seus desejos de urbanidade, de complexidade urbana em contraposição à expansão da cidade sem qualidade. Não esqueçam que aí nós estamos no seio de uma crítica que vai começar a discutir essa extensão da cidade sem alguma qualidade ou sem alguma relação entre esses elementos que estavam sendo colocados. Em oposição à baixa densidade das
New Towns, realizadas com pobre linguagem urbana. Aí eu retomo um outro livro importante, denominado Town Design, que é do Frederick Guibert, por duas razões. Primeiro, porque ele é um roteiro de Town Design. Vale a pena vocês olharem esse livro, ele é pouco conhecido, mas ele é possível ser visto na internet. E ele estabelece um roteiro do Town Design, que em tempos modernos se insere com clareza nas tradições de manuais de Camilo City, de Raymond Unwin, de Hegeman, e estabelece com estes um posicionamento não banal de continuidade, propondo conciliar a tradição do civic design com as posições do movimento moderno, tá? E em segundo lugar, porque os princípios do Town Design, evitando parar, como muitos textos a respeito desses conceitos diante dos problemas contemporâneos, ele avança. Os elementos urbanos são materiais organizados dentro de uma ideia geral de cidade, e Town Design compreende arquitetura, landscape e desenho das ruas, que, ao perderem a sua individualidade, transformam-se em uma coisa nova, a cena urbana. E aí o conceito de paisagem entra em cena novamente. Tá? São essas relações entre esses elementos que o Cullen coloca a partir da visão serial, que o Guibert também vai estar trazendo a partir de elementos aparentemente isolados. Logo, é evidente a semelhança das posições de Guibert e Gordon Cullen. Na introdução do Townscape, Cullen estende à cidade inteira e a seus habitantes a faculdade que Guibert atribui a um conjunto de edifícios e elementos urbanos, ratificando a afirmação que a representação do plano da cidade é o primeiro degrau do town design, mas é frequentemente o último desenho do town planning. Logo, justamente esses dois livros se encontram de uma forma complementar. Tá? Entender o conceito de townscape como arte implica uma leitura do ambiente urbano evidenciado pelas suas conotações estéticas, definição que caracterizaria o modelo chamado por François Chouet de culturalista e que permeia os escritos de Camilo City. Apesar de ter sido mencionado quase uma década antes da publicação do livro homônimo, o termo townscape encontra suas origens culturais no fim do Segundo Conflito Mundial e tem como principal porta-voz a revista inglesa Architectural Review, que eu citei anteriormente, que não só chamava atenção para a necessidade do retorno aos valores perceptivos da forma urbana, como acabou se tornando o berço e canal de divulgação das temáticas que embasariam o corpo disciplinar daquilo que hoje definimos como urban design. Tá? Portanto, é importante que a abertura que se tem a esses valores perceptivos na observação da cidade. Por isso que no texto da Eleni Porfírio, ela coloca aqui a retomada do Camilo City estabelece uma nova forma de leitura da cidade, com o primato da visão. É a partir do percurso perceptivo que você vai conseguir ler essa cidade. Cada um desses manuais citados obteve sucesso alternadamente. Entretanto, a arte que todos professam está que constrói o problema e não diretamente as suas soluções. Isto é, principalmente eles foram livros que são muito utilizados ainda para leituras, mas que efetivamente não apontam soluções precisas de projeto. As pesquisas e estudos progridem e desvelam novos conceitos relativos à arquitetura urbana, composição urbana e ao projeto urbano. A palavra urbana, portanto, que adjetiva esses substantivos, exprime nada mais que a atenção dos pesquisadores e urbanistas em indicar novos âmbitos, colocando em crise aquela que aparece
ser a não-cidade nascida depois dos modernos. Bem, diante desse percurso do livro, que quando chega, é importante dizer que aqueles 2 momentos que eu coloquei no Brasil, Saturnino de Brito, Vitor da Silva Freire, e posteriormente, no movimento dos anos 80, do qual, no meu ponto de vista, o Vale do Anhangabaú, a retomada do projeto, do concurso do Vale do Anhangabaú, ela ganha uma certa importância. Vitor Freire, quando utiliza alguns princípios do Camilo Sitti, ele vai conceitualizar a simetria de uma paisagem. Isto é, ele vai dizer que a colina histórica tinha uma paisagem e retoma para isso a ser preservada, e retoma para isso o conceito de paisagem grega e não mais um conceito moderno, isto é, um conceito que trabalha com pesos visuais e não com uma especularidade imediata. Portanto, no início desse livro, que foi o livro do Camille Martin, existe uma gama de cidades que adotaram esses princípios, e, no outro momento, você tem, no momento posterior, alguns projetos que começam a retrabalhar a partir do debate do espaço público. E aqui eu vou passar para o segundo protagonista, não um protagonista, mas uma das protagonistas, que é a Christiane Collins. E devo dizer que, ao conhecê-la, foi a partir daí que eu vi o quanto a inserção, a discussão política que ela trazia, e, segundo ela, com o próprio esposo, foi a tradução veio como uma posição política, muito mais do que uma mera tradução integral do livro que fora traduzido sem um dos capítulos. Christiane Collins, ela chega no Brasil pela primeira vez para participar do primeiro Congresso de História Urbana, Camilo Sitti, a circulação das ideias em estética urbana, Europa e América Latina, em 1880 a 1930, aplicando o texto Notable Highlights in the Transfer of Camilo Sitti's Ideas to Latin America. A sua curiosidade, acompanhada de seu entusiasmo e generosidade, fundamentou a empreitada durante a realização do Simpósio Camilo Sitti, em novembro de 2003, justamente na data de morte do Camilo Sitti, em Viena, que foi um verdadeiro debate de história comparada em que especialistas de estética urbana discutiam algumas trajetórias transatlânticas, circulação de ideias, modelos e declinações. À luz de uma documentação encontrada em arquivos fora do Brasil, aceitou-se a recomendação da professora Donatella Calabi, que é de Veneza, e da Eleni Porfírio, que é uma grega que trabalhou por muito tempo, que fez doutorado em Londres e que tem uma discussão muito grande sobre Camilo Sitti, para nós participarmos da série de 3 congressos que seriam realizados para celebrar o centenário de morte de Camilo Sitti e o lançamento da revista de Stadtbau. O primeiro congresso em Viena, seguido pelo segundo congresso em Veneza, em janeiro de 2004, e o terceiro congresso aqui na cidade de Agudos, onde o Grupo Cito estava trabalhando, intitulado Camilo Sitti, a circulação das ideias em estética urbana, Europa e América Latina, que objetivou explorar não apenas a recepção em terras latino-americanas das ideias sitianas, das quais Vitor da Silva Freire é um dos protagonistas, e também Saturnino de Brito, mas também reposicionar alguns profissionais e cidades no mapa da circulação desses saberes e a difusão de suas obras nas Américas, especificamente na Latina, utilizando-se daquilo que os organizadores do evento denominaram
declinações nacionais. Tá? Portanto, aqui, o Departamento de Arquitetura, o Grupo Cito, nós organizamos esse congresso à luz de algumas publicações que já tinham sido feitas, como essa, o Camilo City and America, quando eles falam América é Estados Unidos, e que nunca tinha sido pensado para a América Latina, nunca tinha sido analisado na América Latina. Aqui, na parte superior, nós temos o primeiro, os anais do Congresso de Viena. Enquanto o Congresso de Viena retomou a ideia, as questões, os princípios citianos atuais, que estavam sendo discutidos naquele momento, nós fomos um pouco para trás para fazer um resgate histórico. Aqui nós temos a capa dos anais do primeiro Congresso Internacional e abaixo o livro que se encontra para ser feito download. Obviamente que nós não podemos descartar a importância da tradução que vem feita no Brasil e, principalmente, o engajamento do professor Carlos Monteiro de Andrade, que fez as primeiras traduções. Lembro, eu fui aluno dele quando ele passava isso ainda por escrito na sala de aula, para restabelecer esses parâmetros e para entendermos, de certa forma, a importância desse livro no Brasil. Dessa forma, Camilo City, Charles Bowles, Raymond Unwin, isto é, um cenário internacional, Hegeman, Brinkman, Molson, Patrick Guedes, Augustin Reis, agora os brasileiros que foram colocados pelo Congresso de Agudos, Augustin Reis, a partir da professora Eliana Angotti Salgueiro, Francisco Saturnino de Brito, com o professor Mancha, Carlos Monteiro de Andrade, Vitor da Silva Freire, por mim, Francisco Prestes Maia e Karl Brunner, com o professor o Karl Brunner é importante dentro disso, porque ele é um discípulo de Camilo City, vai para o Chile e funda uma faculdade de desenho urbano, e foi apresentado por um professor da Faculdade de Viena. Compuseram um cenário mais alargado de personalidades vinculadas ao debate ao debate urbano do período em questão. Da mesma forma, alguns termos eles começam a serem colocados conjuntamente, termos esses que foram trabalhados em alguns livros, em alguns planos, etc., e que foram disseminados na América Latina e a partir da obra de City, Arte de Bâtir les villes, que é do Camille Martin, Civic Art, Arte Urbana, City Beautiful, Arte Publique, Arte de Construir e Latità, Estética Edilícia, Embelezamento e Melhoramentos, são em geral usados com a finalidade de definir e expressar a dimensão estética das cidades protagonizada pelo livro do City, confrontada com estudos de âmbito nacional. Enfim, nós fizemos uma reflexão internacional sobre a circulação das ideias em relação à estética urbana, reflexão que parece estar na origem de uma preocupação difusa com o projeto urbano como esforço artístico. Eu vou colocar algumas questões de conclusão justamente para abrir depois para a aula da professora Cristiane Mazzoni, no qual vocês vão ter um recuo e a exploração de alguns conceitos mais precisos dentro desse cenário amplo que eu coloquei. Nos últimos anos, o intercâmbio de profissionais e de modelos entre a Europa e a América foi objeto de múltiplas interpretações. Pouco a pouco, essas matizes foram ganhando protagonismo graças a novas visões, surgidas a partir de trabalhos que estudaram transferências e traduções, ao invés de exportação e importação. Isso é muito importante dizer, por quê?
Anteriormente, para se entender o urbanismo brasileiro, falava-se de ideias fora do lugar, importação de conceitos, etc. A partir de um certo momento, com esse fluxo de profissionais e intercâmbio entre escolas de arquitetura, de profissionais da USP, da Unicamp, da Unesp, etc. e tal, nós vimos que, na realidade, o que existia era uma verdadeira circulação desses homens, de princípios e etc. Isto é, a partir disso, ao invés de coloca-se aquilo que achávamos que era uma transferência ou uma importação, coloca-se a periferia no centro desse debate, sobretudo para explorar as intricadas redes de circulação de ideias subjacentes na construção dos saberes e na prática do urbanismo. Vale dizer que, no seu nascimento, o urbanismo nasce como uma disciplina apoiada por práticas que deveriam ser difundidas por congressos que, de certa forma, eram mostrados alguns projetos importantes que davam certo, outros que poderiam ser adaptados, isto é, não era uma questão de transferência ou de importação, mas sim de uma real circulação de ideias. No entanto, alguns ainda desses personagens merecem ser estudados. Como chave, não vou dizer que o próprio Vítor da Silva Freire, que pouco a pouco eu lanço um texto novo sobre ele, mas Prestes Maia, Anhaya Mello, que está sendo objeto de que eu saiba, de dois grandes estudos, de Maristela Bresciani e também de professora Angotti, mas outros tantos, como o José Antônio Bouvard, Adolphe Alphin, Jean-Claude Nicolas Forestier, que teve uma importância muito grande em toda a América, que, de certa forma, desempenharam um papel muito importante nessas transformações, não somente nas primeiras transformações, mas depois, quando nós temos a importância da tradução dos Collins resgatada. Recentemente, as lições de Camilo Sitti foram recuperadas como uma espécie de grade metodológica, capaz de explicar características das arquiteturas que emprestam qualidades visuais à paisagem, logo é sempre retomado a partir de alguns conceitos como o pitoresco, etc., no contexto da ligação entre arquitetura e cidade, e acender um debate sobre projetos urbanos e espaços públicos, colocando mais uma vez a necessidade de restaurar a dimensão histórica e identificar os próprios anacronismos das traduções nos tempos. Tá? A tudo isso, enfim, vale reforçar a importância das pesquisas de cunho internacional entre universidades dos vários continentes, do modo de fazer com que documentos inertes de arquivos fora do Brasil falem, para assim abrir novas perspectivas de trabalho comum que envolva a todos, aquém e além do oceano. Aqui eu coloco uma foto mostrando o Congresso de Agudos, no qual nós temos a professora da esquerda para a direita, a professora Collins, professor Carlos Roberto de Andrade, acima a professora Miti, os outros eu não... Depois a professora Silvana Rubino, o professor Murilo Marx, depois de Collins a professora Maristela Bresciani, Ivone Salgado, depois vem eu, Donatella Calabi, Ângelo, isto é, essa, de certa forma, foi uma contribuição importante para esse debate e que eu gostaria de apresentar a vocês. A partir do momento em que sai essa discussão sobre o primeiro momento da repercussão, da difusão da obra de Sitti na América Latina, a ideia de montar um mosaico sobre essas declinações nos países me levou a construir uma série de entrevistas. A recomendação também de professora Calab, e que elas estão publicadas no Vitruvius, e dentre as quais eu coloco a entrevista com a professora Christiane Collins. Saibam que a Collins nunca foi muito resistente a dar uma entrevista
e talvez seja uma das únicas entrevistas publicadas com ela. Depois a entrevista com Jean-Louis Cohen, falando de um contexto francês, no qual a própria ideia de italofilia é colocada e perguntada, indagada a ele. A entrevista com Yannis Tiomis, sobre a repercussão disso entre a Grécia, o Tiomis era grego, e a França, onde ele trabalhava. A entrevista com Bernardo Secchi, que dentre os do grupo Tendência, que a professora Mazzoni apresentará a vocês, ele é o dos últimos, é o último dos protagonistas. E no Brasil, nós começamos a pensar em algumas entrevistas, e uma delas, que no meu ponto de vista rendeu muito pouco, a conversa com ele foi muito mais importante, com o professor José Cláudio Gomes, da Unesp de Bauru, que, em certa medida, é um personagem muito importante dentro desse mosaico que o próprio curso propõe a montar. A partir da semana que vem, nós vamos ter protagonistas importantes falando deles mesmos, do percurso deles, de trajetórias deles, mas também de projetos analisados por eles e por outras pessoas. Eu tenho também um texto no qual eu começo a discutir isso, que se denomina Os Saltos de Escala no Estudo e no Projeto da Cidade e do Território, indagações à luz do debate veneziano. Diante disso, eu me coloco à disposição para dúvidas, para debate que vocês possam ter sobre o tema colocado, e para depois nós darmos o intervalo e voltarmos para a segunda parte da aula. Geise, a professora Cristiane não apareceu? Não, ainda não. Não, então talvez ela não apareça, porque ela me disse 8h15, só se ela errou o fuso horário. Alguma dúvida, pessoal? Deu para vocês entenderem a complexidade do tema nos dois momentos em que esse livro aparece e alguns personagens que entram em jogo dentro desse cenário latino-americano? Deu para entender, sim. Ninguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Nos próximos, são muitas informações novas, pelo menos estão pegando passos lentos. Adalberto, posso fazer uma pergunta? Claro, Kelly. Existe um hiato aí entre essas publicações até que elas chegam no Brasil, né? Primeiro a gente tem versões em espanhol, né, que por muito tempo permaneceram nas estantes das universidades, dos cursos de arquitetura, mesmo que não só das capitais dos estados, né? E existe um tempo, né, de essas publicações chegarem até os alunos e depois começar a ter um efeito sobre a formação desses alunos e também um interesse mesmo pelo livro do Aldo Rossi ou Venturi, enfim. Será que é interessante assim a gente pensar que as revistas de arquitetura primeiro começam essa divulgação, essa maior difusão, né, dos textos que são iniciais, né, que talvez sejam uma forma original aí desses argumentos que estão nos livros Arquitetura da Cidade e Complexidade e Contradição, por exemplo. E aí a revista é responsável primeiro por essa difusão de um pensamento, de uma forma nova de
colocar arquitetura ou o livro? É só uma dúvida, assim, porque eu estou muito interessada na pesquisa em revista, né? Não sei se a revista chega primeiro, é essa a dúvida. De certa forma, se nós pensamos num contexto internacional, é justamente, por exemplo, a Architectural Review, ela é a grande difusora dessas ideias, né? É importante saber disso. Da mesma forma que na Itália nós vamos ter a Casa Bella Continuità. Legal. Entretanto, no caso norte-americano, e isso daí é o que alguns teóricos colocam, o livro, a tradução do livro é que ganha um particular relevo, né? Uma particular importância. Primeiro porque o livro que até então tinha circulado entre profissionais era a versão francesa do Camille Martin. E os protagonistas que pegaram esses livros, como o Freire e o Saturnino, eles falavam muito bem francês, né? Se formaram. O Saturnino escreve em francês um livro. E, portanto, no primeiro momento, eu diria que é a tradução do Camille Martin e a importância dos congressos internacionais e desses homens que circulavam, né? As ideias Russkianas, o Vítor da Silva Freire coloca com muita clareza as experiências que ele visitou, certamente, que estavam acontecendo em Viena, o debate vienense, etc. E tal. Nesse segundo momento, não esqueçamos que nós estávamos em período de ditadura. Então, no qual essas ideias, talvez que fossem, e a própria uma revista, nas revistas poderiam estar sendo essas questões estavam colocadas, mas temos a importância de Brasília aí, né? E há quase uma dilatação daquele debate do concurso de Brasília e da própria Brasília, a importância de Brasília, que no meu ponto de vista faz com que nós tenhamos não um hiato, mas um deslizamento do debate para os anos 80, quando coloca-se a retomada da democracia, no qual o primeiro concurso público nacional é o do Vale do Anhangabaú, né? No qual essas discussões aparecem a partir não só do projeto que ganhou, mas também de outros projetos. Alguns dos projetos ainda como uma reflexo do debate dos ciames, mas outros projetos, diria a maioria, eu tentei resgatar esses projetos, mas não consegui. A família difícil ela já colocava uma rediscussão entre isso. Mas nós estamos trazendo duas leituras importantes que vão ser colocadas pela professora Anat e pelo Zoller, que eles vão mostrar justamente essa deslizamento Brasília, não só sob a ótica como último produto da Carta de Atenas, mas como alguns outros conceitos que já estavam sendo colocados no debate internacional. Eu pontuaria um projeto importante que, de certa forma, foi talvez o único projeto do Nestor Goulart Filho, no qual ele propõe, em 1972, para o Vale do Anhangabaú, um grande equipamento, fechando o vale, como se fosse um grande shopping, de uma forma muito... citando os The Smithsons. É importante isso daí, porque há pouco tempo, quando eu escrevi o texto sobre o Vale do Anhangabaú, houve uma pessoa que defende o centro, etc., e tal, do coletivo, que me escreveu dizendo que ela concordava com alguns temas do texto, mas que, quando eu falava que o projeto é sensível à paisagem, ela discordava totalmente.
que esse projeto que está aí, ele não tem sensibilidade alguma com relação à paisagem histórica. E a minha resposta para ela é que, depois daquele do Nestor Goulart, que acho que nunca foi publicado, não dá para dizer que tem outro que foi tão negligente ou negou radicalmente a paisagem do Vale. Então, numa perspectiva comparativa, esse até é sensível à paisagem, se nós voltarmos para trás e mostrarmos o projeto do Nestor Goulart. Eu quis fazer isso, mas ainda não fiz. Mas eu acho que vale a pena, porque é importante mostrar que, dentro de uma análise comparativa, mesmo atual, é bom você olhar para trás e dizer quais os projetos que realmente anularam a paisagem histórica. E eu diria que o que anulou realmente, trabalhando conceitos da grande infraestrutura para resgatar os centros históricos, foi o Nestor Goulart, citando os edifícios. Mas eu acho que não é o hiato, Kelly. Existe um momento político nosso, importante, que faz com que haja um deslizamento. Existia esse debate, porque tanto algumas versões do Congresso de Brasília, do Plano de Brasília, quanto alguns do Vale do Anhangabaú, eles já colocam que eles estão lendo o que está sendo feito fora e que eles estão muito up-to-date de todo o debate urbanístico, de revisão dos princípios sitianos. Então, dos princípios sitianos, não, do movimento moderno. Então, eu acho, e não esqueçamos de um grande aí que permeou isso, consolidando quase em paralelo essa rediscussão que foi o Burle Marx. Eu acho que o projeto do Burle Marx, que de certa forma ele é urbano, ele vai em paralelo mostrando essa passagem pouco a pouco. Eu acho que o mérito não só esse, mas do Burle Marx, é que ele vai em paralelo na paisagem e ele vai afirmando gradativamente esses princípios, né? À toa que ele é considerado um dos maiores paisagistas do moderno, mas eu diria que ele avança, o número de projetos dele faz com que ele avance e com que ele supere essa descontinuidade que no urbanismo talvez a gente possa dizer que houve. É um debate para ter com a Clias. Ótimo. Então, mas gente, os concursos também são uma forma, né, de interlocução. Os concursos e o resultado dos concursos. Porque há uma publicação imensa nessas revistas. Sim, a revista assume protagonismo, mas é o resultado dos concursos, de alguns concursos que vão para as revistas, né? Não mais tantos livros. Mas, por exemplo, outro que vale a pena colocar dentro desse debate é o Jorge Wilhelm. É o Jorge Wilhelm mesmo. Alguma dúvida, gente? Então, nós paramos 10 minutos para o café e retomamos com a aula da Cristiane Mazzoni, pode ser? São 9h11, nós voltamos a 9h21, ok? Para ser preciso. Até daqui a pouco. E que, portanto, eles explicaram exatamente, tem muito projeto dela, e talvez na conversa que nós possamos ter com ela, a gente peça para ela explorar justamente isso, Luri, essa relação, como ela sai de um debate urbano para o território. Eu acho que essa é uma questão que nós poderíamos colocar para ela, e ela vai, a partir do projeto, porque dificilmente eles falam, senão a partir do desenho. Ela vai mostrar como isso é trabalhado. É um trabalho que ela leva dentro do laboratório. É importante dizer que ela segue essa linha de os trabalhos que ela produz com os alunos, ela traz à tona, e é isso que é importante, para mostrar essa leitura que ela tem de Estrasburgo e também de Paris. Espera lá um pouquinho, gente, tem um monte de pergunta aqui que eu estou meio perdido.
Você pode gravar o final da aula? Precisar sair, tá bom? Estou gravando, obrigada. O formalismo seria a inserção desses elementos decorativos que ela mostra, por exemplo, no Bofill, sim. Não é só no Bofill, gente, mas essa arquitetura do Bofill, que aparece na Porte de Paris, mas também em outros, é um formalismo que vai cada vez mais mostrando elementos de pura decoração, como ela ressalta a história das colunas, que deixam de ser colunas efetivas com força estática ou construtiva, para serem mera decoração, que vão aparecer momentos até agora, né? Nós temos edifícios que esses elementos aparecem de uma forma muito gratuitas. As perguntas serão entregues no final do ciclo, né? Ou não. Então, na realidade, o que eu estou propondo, os questionários são entregues no final do ciclo. Mas o que eu estou propondo é que, se vocês quiserem, a gente chama a professora Mazzoni para ter uma conversa com ela, no qual, a partir da aula, vocês possam estar colocando questões para melhor entendimento, se isso é interesse de vocês. O que eu não gostaria de marcar é que a gente marque e vocês não apareçam. Então, teria que ser um dia, ou melhor, à tarde, é melhor horário, ou de manhã, porque aí nós temos uma questão de fuso tranquilo. Logo, Luri, se você quiser ver com vocês um dia que vocês possam estar presentes, me comunica, que daí eu entro em contato com ela e a gente agenda isso, tá? É muito importante isso, porque não pode ser horário de aula, porque no horário de aula a gente vão ter as palestras que vão dar muito o que falar, porque nós vamos ter muitas coisas mais... Eu faria uma pode ser. sugestão, Adalberto. Sexta-feira à tarde, acho que os alunos do 4º ano também têm uma janela, e eu poderia fazer o convite para eles, porque é um tema que nós estamos trabalhando também na História 4. Então, Kelly, faz o seguinte, eu vou pedir para você passar essa aula para eles, Por olha, favor. com todos os coisas de que eu posso ser processado se sair na rede aí. Não, mas eles ficam entre eles mesmo. Só a dificuldade do italiano, né? E também, para vocês, gente, eu não estou dizendo que eu não quero dar, eu só estou dizendo que, se vocês quiserem, é muito importante, porque é um dos movimentos mais importantes do século XX, e, portanto, eu não tenho medo de passar, eu só tenho medo que não apareça aí pela rede, porque pode dar problema para mim. Então, eu posso estar passando o link para vocês e também para a Kelly, e depois de passar, Kelly, aí você avisa e a gente marca essa conversa com ela, porque eu acho que algumas questões que possam aparecer, ela mesma pode estar respondendo de uma forma muito mais elucidativa. Uhum. Tem Saibam uma que coisa... ela é uma mulher de projeto. Então, fica claro isso nos últimos momentos da aula. A aula inteira é uma leitura de projeto. Isso é por isso que eu gostei muito e acho muito importante, para que vocês entendam exatamente essa arquitetura sobre um crivo de leitura de projeto mesmo. Ótimo. Parece que o tipo, né, que é sempre carregado de informação histórica, que não exatamente é para ser copiado, ou uma imagem forte que vai ser copiado, mas ele tem essa densidade histórica, né, que é levado ao estereotipo, né? É um tipo que é tão repetido que ele acaba se esgotando, e aí é quando ela apresenta o Bofill, por exemplo, né, que é só uma cópia. E, no entanto, no movimento, essa preocupação que alguns autores vão dizer que é historicista, né, de busca de uma cultura urbana que foi avassalada, né, pelo movimento moderno, e aí recai a crítica toda à cidade moderna, à arquitetura moderna, né? Então, é uma retomada por um viés historicista dessa arquitetura tradicional, como também
uma cultura urbana, de um saber, né? Fazer cidade. E aí a questão da tipologia construtiva e como é que é mesmo? Morfologia urbana e tipologia construtiva são os temas principais, né? E É isso é muito interessante. interessante como ela coloca, né, essas questões como metodologia de projeto, né? A cidade análoga é uma metodologia de projeto, né? Exato. Então, Muito bom só ouvir isso, porque nós não temos muita referência sobre a cidade análoga. Eu acabei vendo um verbete que você fez para o Cronologia do Urbanismo, ali tem boas informações também. na realidade, eu não fiz o verbete, foram eles que pegaram o meu texto e colocaram no cronologia. Tá ótimo, então. O que é muito bom, mas eu não escrevi o verbete, eles que pegaram. Ah, legal, legal. Antes de responder a Luri, tem eu acho que vale a pena para vocês que estão trabalhando na questão da requalificação. Quem primeiro, no meu ponto de vista, apresenta a Escola de Veneza no Brasil é a Otília Arantes, no Tá. livro Arquitetura Depois dos Modernos, onde ela vai falar do Aldo Rossi, do Grassi, etc. E tal. Todos eles, de certa forma, vão passar pelo crivo da Otília Arantes. Então, a arquitetura após o... Como é o nome do título, Kelly? O lugar da arquitetura depois dos modernos. O lugar da arquitetura depois dos modernos. Vale a pena vocês lerem. Esse livro, para mim, foi o livro que eu levei de cabeceira. Que seguia, assim, passo a Olha só. passo da Otília, o que ela citava. Tá? Quando voltei, eu quis fazer uma entrevista com ela sobre isso, porque, no meu ponto de vista, ela enrola o meio de campo quando ela coloca a Escola de Veneza quase como uma coisa só. Mas ela não aceitou, não. Ela fez outra, a entrevista que nós fizemos foi sobre outra coisa, e ela disse que sobre isso ela não voltava atrás. Então, eu acho que é melhor a gente... Mas é bom vocês lerem esse livro. Para lá, o Eric... É que ela Luri, vai na Bienal de 1981, né? Do Estrada Novíssima. E ela não se refere às anteriores, né? Que na Estrada Novíssima, ali a gente já vai ter claramente esse formalismo colocado, já com Robert Venturi, com Bofill junto, etc. Ótimo. Luri, vai lá. Não, eu acho que eu já entendi o que seria analogia, seria um método, né? Porque ela cita É um método de projeto. Então, aí o que eu estava na dúvida é que ela cita 3, né? O tipo, locus e analogia, e todos esses são métodos precisos de projeto. Na realidade, eles se ligam, todos eles se ligam como método de projeto. Isto é, ao propor uma cidade imaginária, uma análoga, eu aciono, ponho em evidência o gênio do lugar e eu trabalho com um tipo histórico. Ela faz essa retrospectiva de trás para frente. Porque aí eu fiquei também com a mesma dúvida que o Eric colocou aqui no chat, que se uma coisa não interferiria na outra, no outro método, que seria analogia com o locus. Espera lá um pouquinho. Você pode explicar melhor a questão da analogia? Não sei se entendi bem, mas a cidade análoga teria a finalidade de ressaltar um sentido através da sobreposição e criação de uma cidade imaginária, e não vai de encontro com a questão do locus. Não, Eric, é verdade que o locus é o local que existe. Por exemplo, se você for numa cidade, você está passando e diz, olha, esse local é muito importante ser reforçado, ser ativado como um elemento importante dentro da cidade. Então, por exemplo, Vitória Regia. Você diz, é um elemento importante dentro da cidade. Como que eu faço para reforçar esse elemento, a importância desse elemento, utilizando de outras arquiteturas que possam mostrar que o perímetro que está lá ele não é tão efetivo. E se fosse, por exemplo, um outro perímetro,
poderia melhor mostrar a continuidade do parque com a cidade, da relação, etc. e tal. Então, de uma forma indutiva, e isso é importante, quase que perceptiva, ele vai detectar o teatro do mundo, sério. Ele vai dizer que aquele lugar tem um potencial de ser revelado, tá? Mas que do jeito que ele está, ele ainda não se revela. Ele precisa de uma outra, alguns outros elementos para que ele seja revelado para a cidade. E aí ele se usa de uma arquitetura que já existia, de elementos históricos que possam estar. A Kelly colocou aqui do lado a questão do teatro do mundo. De fato, existe um filme e também existe uma grande exposição que eu tenho mania de, em exposição, fazer resenha, mas no caso da exposição da Tendência, que passou em Paris, do qual esse é o catálogo, eu não fiz resenha, porque eu fiquei tão encantado com os vídeos que eles conseguiram colocar que eu me perdi na exposição. Eles colocaram o vídeo do Teatro do Mundo, passando em várias partes, em Nova York, em Amsterdã, etc. e tal. Mas a questão que o Teatro do Mundo e essa arquitetura analógica ela coloca é justamente isso, a cidade análoga. É reforçar a ideia do lugar a partir de formas históricas, o tipo, e estabelecendo revelando a potencialidade que está quase inerte. Aí, a partir dessa sobreposição de uma arquitetura que já existe, é proposta uma nova arquitetura para o local. Sim, o local tem o potencial, mas ele, do jeito que está, ele não revela esse potencial na sua completude. Por isso que ela tanto fala que é algo indutivo, porque é o arquiteto que detecta. Ele vai lá e diz, aqui tem um potencial de fazer, que é a noção de projeto. Isso. Mas se, por exemplo, o Vitória Regia, do jeito que está, e se ele tivesse uma outra conformação de perímetro que ele pudesse estar inserido mais organicamente na cidade, a partir de travessias, de um lado, e de uma reconexão com a estrutura da borda, do qual ele coloca quase como um perímetro fechado. Só para vocês entenderem. Então, o desenho que ele cria, ele imagina isso. E não esqueçam que ela está falando sempre de projetos de concurso, dos quais alguns foram construídos. O que foi construído exatamente foi o de Módena, né? E o de Berlim, etc. Mas a cidade análoga em si é um método de projeto. Tá? Ana Maria, obrigado. De fato, eu também gostei muito da aula da Amazônia, que para mim foi muito didática. Pena que vocês não entendam no todo, mas ela é muito lenta no italiano. Então, alguma questão a mais, gente? Como nós já estamos 12h20, então eu vou estar agradecendo a vocês a presença e dizer que a partir da semana que vem a gente vai começar a montar um mosaico nacional sobre essa questão. Não esqueça que eu comecei falando de declinações em que cada país absorve de um jeito, ora com excessivo formalismo, ora com o desenvolvimento de uma questão do James Lost muito colocada, etc. e tal. Nós vamos ter semana que vem o professor Benami Turkinich, da Universidade, primeiro de Brasília e depois do Rio Grande do Sul, que ele vai falar o diálogo desenhado, planos diretores e a nova agenda urbana. Isto é, ele tem uma importância muito grande no nascimento dessa questão no Brasil, mas ele resolveu atualizar a questão, tá? Trazendo para como que esse diálogo desenhado tem que aparecer nos novos planos diretores. E o professor Rômulo Crafta, também de Brasília, mas que vai para algumas relações entre ciência da cidade e desenho urbano. É importante dizer que o Rossi
para alguns autores, vai fundar aquilo que a gente vai chamar de ciência urbana. Tá? Por isso que tanto ela diz que é a história da arquitetura como disciplina. Então, nós vamos ver agora diálogos com Rossi ou com outras escolas. Por exemplo, os 2 professores que vão vir na semana que vem, eles vão vir com uma carga muito grande de uma formação inglesa, tá? Que também faz parte desse contexto. Então, é importante vocês estarem muito atentos. Eu pedi para eles para divulgar as 2 entrevistas que eu fiz com eles para serem publicadas há pouco. Essas entrevistas ainda não foram publicadas. A do Rômulo Crafta já está pronta e a do Benami, falta uma questão a ser respondida. Eu hoje vou escrever para ele, para os 2, para lembrá-los da aula e, portanto, depois disso eu vou estar liberando no Google Drive essas entrevistas para um pouco embasar vocês do contexto em que nós vamos estar começando a acionar no Brasil e que nunca foi escrito sobre isso, tá? Só de formas muito parciais. E que eu e Geise agora queremos colocar a mão na massa e tentar, a partir dessas entrevistas e desses protagonistas que vêm na aula, nós começamos a contribuir dentro desse processo. No mais, muito obrigado. Obrigado, Geise, Kelly, por participar. Muito obrigado a todos. Um bom feriado prolongado e um grande abraço.